Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar Abril pela Segurança do Paciente, promovido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Qualidade dos Serviços de Saúde, o GPEX. Eu me chamo Vitória, sou discente do doutorado acadêmico da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. O nosso evento ele acontece em alusão ao Abril pela Segurança do Paciente, que é uma campanha do Ministério da Saúde que integra a ação nacional e política pública para prevenir riscos e qualificar assistência. E em 2026, tem o tema Qualidade, Segurança e Vidas Protegidas, um compromisso permanente do SUS. Essa campanha ela amplia o debate e incentiva práticas seguras em todos os níveis de atenção. O GPEX é um grupo cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq e em atividade na Unilab. O nosso foco principal de pesquisa é a segurança do paciente e atualmente nós a investigamos sob diferentes perspectivas. As nossas linhas de pesquisa hoje se detêm na produção e validação de tecnologias educacionais em saúde, como a simulação clínica, softwares e aplicativos. Aos interessados, nós os convidamos a nos seguir no Instagram, daqui a pouco eu vou colocar o link para vocês, mas é Paciente Seguro Oficial, onde divulgamos nossas reuniões e atividades. Adicionalmente, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unilab, a qual eu sou vinculada, demais colegas e também a professora Patrícia, nossa líder, que hoje possui os cursos de mestrado e doutorado acadêmico, e conta com produções de alto impacto a nível nacional e internacional. Atualmente, inclusive, o processo seletivo está aberto, com inscrições para enfermeiros e outros profissionais da área da saúde até o dia 6 de maio. E nós também contamos com o apoio da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, Núcleo Fortaleza, a Rebraensp, Núcleo Fortaleza. E atualmente a Rebraensp, tanto a nível de núcleo quanto a nível nacional, desenvolve atividades voltadas para esse tema, para a segurança do paciente, e conta com membros das áreas assistencial, pesquisa e docência. E aos interessados em fazer parte da rede, falando especificamente da Núcleo Fortaleza, mas também para as outras, nós pedimos que vocês entrem em contato por meio do Instagram, também disponibilizarei daqui a pouco. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar a nossa líder, a doutora Patrícia Vasconcelos, que é doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, docente da Unilab e também líder do nosso grupo de pesquisa. Fique à vontade, professora. Olá, gente. Boa noite, né? A todos e a todas. Estou muito feliz com esse movimento, né? Esse movimento desse webinário organizado, né? Com o apoio da Rebraensp, né? Reconhecendo aqui o papel estratégico que a Rebraensp tem de fazer essas articulações, né, que é uma característica, né, do núcleo Fortaleza, sempre junto das universidades, sempre caminhando juntos. Queria aproveitar, né, agradecer as discentes do programa, que estavam envolvidas também nesse evento. Eu lancei a ideia e elas agarraram a proposta e não nosso grupo, a gente já tem 10 anos de grupo, mais de 10 anos de grupo de pesquisa, e a gente não pode jamais deixar uma data como essa passar em branco, né? Queria registrar a presença da doutora Joselane, que é além de uma amiga maravilhosa, é uma profissional, uma inspiração, né, contribui demais, né, trocamos muitas figurinhas em termos de pesquisa, que tem contribuído bastante com o nosso grupo também. Um abraço, professora Joselane. A Vitória já registrou que a senhora também fez algumas articulações para que esse momento fosse possível, e eu, como líder do grupo, agradeço demais, né, a senhora é sempre muito bem-vinda nesses movimentos. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui, porque eu acredito que quem está aqui acredita que nós podemos transformar a nossa qualidade do serviço de saúde, que a gente pode sempre pensar em novas possibilidades e novas estratégias. Em nome do programa também de pós-graduação de enfermagem da Unilab, queria registrar também o apoio que é dado pelas nossas coordenadoras aos movimentos, a esse tipo de iniciativa. Registrar que esse mês, além desse webinário, nós teremos a corrida, né, a corrida da Liga da Segurança do Paciente, que vai ocorrer agora em maio, e com 250 inscritos,
né, e vai ser uma corrida de grande porte. Eu até, às vezes até me pergunto, que é grande porte, né, e tem todas as responsabilidades que um evento desse tamanho, dessa envergadura, merece, e isso é uma articulação feita pelos alunos que fazem parte da Liga, que é o nosso braço da extensão, dentro do nosso grupo de pesquisa, e a gente acredita que esses movimentos, eles fortalecem ainda mais a segurança do paciente e a qualidade. Então, eu desejo a todos os participantes que o evento, eu não tenho dúvida que o evento será maravilhoso, e eu desejo que aproveitem ao máximo, e muito obrigada, professora doutora Jenny, por ter aceitado o convite, pela sua presença, e contribuir, né, e estar à frente da liderança nacional. A gente sabe dos desafios da local, e eu fico imaginando da nacional, de fazer articulação, de promover essa rede, esses encontros, e a gente fica muito feliz, né, de contar com a sua presença, né, de contar com essa parceria. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia, obrigada a todo o grupo que convidou a gente. Obrigada, professora. Também dou as boas-vindas à professora Joselane, que está conosco também na Hebraensp Fortaleza, e agradecer também pela indicação do nome da doutora Jenny. Bom, antes de nós iniciarmos, eu gostaria só de dar um aviso que a frequência será disponibilizada ao final do webinar e os certificados serão enviados em até 30 dias após o evento. Hoje nós contaremos com duas palestrantes, a doutora Jenny, que já está aqui conosco, que abrirá o evento, e em seguida nós teremos a doutora Dina Romero, que falará sobre simulação clínica. Então, logo, logo ela se juntará a nós aqui na sala. A doutora Jenny Herrera é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialista em enfermagem cardiovascular e terapia intensiva adulto e em administração hospitalar. É fellowship em qualidade e segurança do paciente, consultora da Organização Nacional de Acreditação e membro coordenador da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a Hebraensp Nacional. Ela falará sobre qualidade, segurança e vidas protegidas, um compromisso permanente dos sistemas de saúde. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Dini. Muito obrigada, Victoria, muito obrigada, Joselaine, pela indicação, muito obrigada, Patrícia, pela acolhida, e a todos os representantes deste lindo grupo de trabalho. Obrigada a todos. A nossa dever como Hebraensp é exaltar o trabalho da enfermagem, principalmente, porque a enfermagem é considerada sempre o profissional que mais perto dos pacientes está. E em ser o profissional que mais perto dos pacientes está, é o profissional que lidera as ações da segurança do paciente, a qualidade do cuidado e a gestão de risco dentro das instituições de saúde, independente de qual seja a categoria dela, seja desde o início da assistência primária de saúde até os hospitais de grande porte e referência, desculpe, de grande porte e de referência. Então, é muito importante a gente ressaltar o papel da enfermagem em esse trabalho, e o enfermeiro como líder de equipe, principalmente porque é ele que vai conduzir as atividades da segurança do paciente dentro das instituições de saúde. Vitória, Juliana, não sei qual das duas vai começar a colocar minha palestra. Bom, para começar, gostaria de me permitirem nos apresentarmos, né? Nós somos a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente e a gente pertence à Rede Internacional de Enfermeria e Seguridade dos Pacientes, a RIENCEP. Esta rede, ele trabalha em Latinoamérica. A partir de todos os países de Latinoamérica fazem um conjunto de esforços para trabalhar em função da segurança do paciente aqui em nossos países. Próxima, por favor. No momento atual, a Hebraensp conta com 5 pessoas, ou seja, 5 conselheiras que estamos coordenando em simultaneidade e em harmonia, coleguismo, em todas as atividades que a Hebraensp se propõe a nível nacional. Próxima, por favor.
As redes internacionais foram criadas no ano de 2007 e uma palavra, uma frase muito importante a ser lembrada é justamente o que a professora Silvia Cassiani Bertolli, que foi a precursora da Rebraensp, expressou em sua entrevista quando falava das redes internacionais. A criação e o êxito de comunidades de prática na enfermagem da região das Américas, mais conhecidas como as redes internacionais de enfermagem, coordenadas pela Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, são um exemplo da fortaleza dos enfermeiros, a capacidade, vontade e força de trabalhar conjuntamente pela profissão conseguir uma meta, para a profissão conseguir uma meta. Então, é isso o que a gente tenta sempre promover. A enfermagem tem uma força, e essa força a gente tem que fazê-la surgir de forma espontânea e sempre baseada em conhecimento técnico. Próxima, por favor. Quais são os valores das redes? De todas as redes, mais ou menos, temos ao redor de 32 redes que fazem parte de toda a comunidade de redes internacionais, e os valores de todas são a cooperação, a horizontalidade, a interdisciplinaridade, interculturalidade e as responsabilidades. Como isto funciona? A gente trabalha de forma conjunta, mas a gente trabalha de forma voluntária. Então, é uma situação de compartilhar conhecimentos. Esse compartilhamento de conhecimentos e experiência fazem que a rede funcione e ela cresça cada dia mais. Próxima, por favor. A Rebraensp em si é uma estratégia de articulação e cooperação técnica de instituições dedicadas à assistência de enfermagem, tanto diretas ou indiretamente ligadas à educação e com o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem, segurança e a qualidade. Isso que é muito importante dentro da nossa profissão. Lembrar que nós somos os responsáveis do cuidado, e o cuidado, ele não pode ser feito sem qualidade e sem segurança. Pode passar. Como funciona a Rebraensp, só para vocês saberem e para o pessoal saber, nós trabalhamos em 3 níveis de hierarquia. A Rebraensp Nacional, que é aquela que coordena todas as atividades da rede a nível do Brasil. Os polos, que é a nível estadual, ou seja, os representantes dos polos são representantes do estado, dos diferentes estados do Brasil, e os núcleos a nível municipal, ou seja, regiões ou cidades que querem trabalhar em função da segurança do paciente, assim como o núcleo Fortaleza, que trabalha na cidade de Fortaleza e nas cidades que estão ao redor de Fortaleza. Então, só faltaria crescer e montarmos o núcleo Ceará, né? O polo Ceará. Tarefa para vocês. Próxima, por favor. Bom, os fins e os objetivos estão baseados na estratégia de vinculação, corporação e sinergia, ou seja, nós trabalhamos em conjunto, nós crescemos em conjunto e intercambiando muitos programas, muitos conhecimentos e muitas pesquisas em função da gestão e da segurança do paciente. E também o trabalho das redes, ele é um trabalho de solidariedade, confiança e respeito pelos conhecimentos intelectuais e experiências. Ou seja, a gente respeita muito o que vem e o que está sendo promovido pelos integrantes da rede, pelas pessoas que integram a rede. Por favor, próximo. Esse aqui é um quadro, um mapa mais ou menos de todos os núcleos e polos que a gente tem. Lamentavelmente, a região do norte, nós tínhamos só um núcleo, Palmas, e que acabou sendo inativo pela falta de atividades, certo? Isso quer dizer que não é que por fato de eu falar que já sou da rede ou que eu pertenço à Rebraensp, eu já estou quietinha aí no meu canto. Não. Nosso trabalho, como falei antes, é trabalhar em função da rede. A gente não tem um valor econômico, mas sim tem um valor de responsabilidade, de conhecimento, de transparência, de poder
colaborar com o conhecimento dos outros. Então, todos os polos que nós temos hoje estão assim distribuídos na região sudeste de São Paulo, com 9 núcleos, no Polo Rio de Janeiro, com 2 núcleos, a região centro-oeste, que é o Polo Distrito Federal, e o de Goiás, com 4 núcleos, a região nordeste, com o Polo Bahia, e alguns núcleos, certo? Fortaleza, núcleo, Cariri, outro núcleo, Natal, outro núcleo, e São Luís do Maranhão, outro núcleo. A região sul, Polo Paraná e Polo Rio Grande do Sul. Então, como vocês veem, nossa força, ela está crescendo. E temos mais atividades para fazer, e temos mais gente para cativar, para trabalhar junto com a gente, porque com certeza sabemos que existem muitos enfermeiros trabalhando em função da segurança do paciente. E queremos tê-los conosco aqui, fazendo parte da Rebraensp. Pode passar, por favor. E quando a gente fala da campanha de Abrir pela Segurança do Paciente, como vocês lembrarão, essa campanha, ela vem em função da aniversário, da comemoração da implantação do Programa Nacional para a Segurança do Paciente, que foi criado no Brasil em dia 1º de abril de 2013, através da portaria 529. Isto porque anos anteriores a OMS já tinha conversado com os países signatários para eles encaminharem, eles fazerem uma programação de implantação de atividades para a segurança do paciente. Mas o Brasil conseguiu fazer isso no 2013 e a Rebraensp esteve presente nos preparativos desse programa, porque a Rebraensp ela foi criada em 2008. E 2010, nós já estávamos dando palpite nos rascunhos do Programa Nacional. Muitos de nossos integrantes são professores da faculdade, como vocês enunciaram, e eles faziam já discussões junto ao Ministério da Saúde para poder criar o Programa Nacional. E graças a Deus estamos comemorando mais um ano da implantação deste programa. Pode passar. Junto com o programa, a gente teve o lançamento de algumas estratégias a nível da Anvisa, certo? Na RDC 36, em que promoviam protocolos para a redução dos eventos e de incidentes que possam causar dano ao paciente. Então, o conceito básico da segurança do paciente era reduzir ao mínimo aceitável o risco de danos desnecessários associados ao cuidado à saúde. E isto, no Brasil, tentou-se organizar de forma contínua e de forma bem estruturada através dos protocolos lançados pela Anvisa, que são 6 e que estão aqui: higiene de mãos, comunicação eficaz, cuidado com os riscos de medicação, cirurgia segura, identificação segura e prevenção de quedas e lesões por pressão. Próximo, por favor. Também o Brasil criou o Núcleo de Segurança do Paciente, uma estrutura muito importante dentro dos hospitais e das instituições de saúde, que ajuda a justamente estudar quais são as causas dos incidentes, quais são as causas dos eventos adversos no paciente, e também estrutura estratégias de mitigação desses eventos. Eu trouxe aqui a tela aberta no sistema de notificação para vigilância sanitária, que é um sistema que o Ministério da Saúde criou, a Anvisa criou esse Notivisa, que é para toda instituição de saúde notificar eventos adversos. E o Núcleo de Segurança do Paciente é o principal, a principal instituição, ou seja, o setor que vai fazer essa notificação e que é onde o governo compila os dados para poder lançar seus informes e suas boletins, certo? Próximo, por favor. E aí, nós vemos que o primeiro boletim saiu em 2014 e teve os dados compilados de 2014 a 2018.
aonde as notificações dos incidentes relacionados à assistência à saúde, por grau de dano, estavam mapeando uma situação de dano leve. Existiam, o Brasil entendia que existem incidentes e eventos adversos não intencionais dentro das suas unidades de saúde, pelo menos de aquelas que notificaram, e que dentro de todas essas notificações, o risco era de dano leve. Sim? Próximo, por favor. Porém, os óbitos. Também saiu os óbitos decorrentes dos eventos adversos relacionados à assistência da saúde. E aí a gente coloca como principal causa as falhas durante a assistência à saúde. Olha aqui, a principal causa é a falha na assistência à saúde. Que significa? Que nós estamos com uma deficiência no atendimento aos pacientes, na ponta, no nível da ponta de assistência. Ou seja, precisamos prestar atenção a isso. Pode passar a próxima, por favor. E aí a gente coloca entre os incidentes notificados, faz um panorama geral do que aconteceu. Os incidentes mais notificados foram a falha na assistência à saúde, depois as lesões por pressão, a queda do paciente, a falha no catéter venoso, a falha com sondas, que tudo isso desencadeou óbitos. Mas se a gente presta um pouquinho de atenção a este gráfico, tudo que está aqui está relacionado com assistência ao paciente. Então, nossa preocupação começa a ser maior. Por quê? Porque a assistência ao paciente precisa ser olhada com muito carinho. O que está acontecendo? Pode passar, por favor. E aí, começamos a notificar com mais assiduidade. A Anvisa começa a fazer um monte de propaganda do Notivisa, da forma de notificação, e vários treinamentos foram promovidos, não só pela Rebraensp, como outras entidades, a Sobrasp, e o Corem, o COFEN, e até o CRM, e aí o pessoal começou a fazer notificações. E aí temos o relatório de 2014 a 2022. Qual que é a primeira falha notificada? Continua sendo falha durante a assistência à saúde. Tanto nos hospitais, como nos serviços de ambulatórios, como nos serviços de hemodiálise, como nas clínicas, como em outros serviços, todas as notificações apontam ao primeiro lugar a falha durante a assistência. E nos serviços de emergência, a evasão ganhou o primeiro lugar. O seu paciente não se sabe se cansou de esperar para ser atendido ou se ele foi embora porque não quis mais fazer uso do tratamento. Os eventos relacionados ao acesso venoso também são falhas de assistência. De assistência de quem, gente? Quem que faz assistência? Quem que faz o acesso venoso? Quem cuida do acesso venoso? E o terceiro lugar, falha durante a assistência à saúde. Então, continuamos tendo uma falha na assistência à saúde no relatório, no boletim informativo de 2022. Pode passar, por favor. E aí, na geral, quando a gente fala dano do número de incidentes notificados, segundo o grau do dano, continuamos relatando que os incidentes dentro das instituições de saúde são danos leves, relacionados à assistência à saúde. Pode passar, por favor. Quando vemos a distribuição do número de incidentes e graus de dano por faixa etária, olha aqui, os maiores estão nas idades que são vulneráveis. Os maiores, de 60 anos, e os menores, de 1 ano. Ou seja, temos que prestar mais atenção a esse tipo de faixa etária. E com isto, não estou falando que o Brasil está sozinho nisso. Todos os países estão visualizando este tipo de comportamento e também a OMS visualizou. Por isso que em 2025
a campanha foi justamente o fato de segurança do paciente desde o início. Por quê? Ao longo da vida, desde que da criança, desde a gravidez até o final da vida. Então, é muito importante o que a gente está trabalhando. Segurança do paciente e qualidade do cuidado, elas caminham juntos. Pode passar. Quando a gente vê quais são as principais causas de óbito, atualmente, no último relatório da Anvisa, também continua sendo as falhas durante a assistência à saúde. E a segunda causa, a broncoaspiração, a queda do paciente. E quando a gente fala disso, estamos falando de pacientes vulneráveis, ou seja, justamente pacientes que dependem do cuidado para suas necessidades básicas. Então, vamos a prestar um pouquinho mais de atenção no que a gente está conversando. Pode passar, por favor. Qual será o ponto cego? Tudo isso que a gente conversou até agora são estatísticas que estão sendo provadas e que são evidências do que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no mundo não está diferente. Os países do Latinoamérica, os países da Europa, eles estão vivendo similares efeitos durante o processo do cuidado. Mas quais são os pontos de alerta? Qual que é o ponto cego que nos está parando e nos está incomodando? E por que os nossos pacientes estão inseguros? Se sabemos que erros de medicação, erros de diagnóstico, queda de pacientes e falhas em equipamentos também fazem parte de as causas de insegurança nos pacientes. Pode passar. O ambiente do hospitalar está sendo seguro para o paciente? Puxa vida, mas lá em 1860, nossa querida Florence Nightingale já falou, o primeiro requisito de um hospital é que jamais deveria fazer mal ao paciente. E lançou a primeira teoria, a teoria ambientalista, que reformulou as instituições de saúde existentes na época, mostrando, evidenciando que o fato de você organizar um ambiente de trabalho promove a saúde do paciente. Então, aonde a gente se perdeu? Pode passar, por favor. Errar? Erro? Sim, a gente erra. O erro não intencional está presente nas nossas vidas. Ele faz parte da humanidade, nós somos, está dentro, inerente nas pessoas, porque ninguém é perfeito. E a probabilidade de um incidente ocorrer acontece. Acontece lá no supermercado. Se vocês olham esta foto, no meio do azeite tem vinagre. E qualquer pessoa desapercebida, com pressa, com sono, com cansaço, com filhos pequenos ao redor, pode errar e pegar desapercebidamente o produto inadequado. Mas isso chama-se de um erro não intencional, ou seja, eu não executei um plano correto, não porque não quis, sino porque algum evento se alinhou de forma inesperada que fez que a gente cometa o erro. Por isso que atualmente o erro é uma etapa fundamental no processo da aprendizagem. Então, não julgamos quem erra, julgamos o fato de a gente considerar isso um meio de educação permanente. Pode passar, por favor. E quando falamos de hospitais e instituições de saúde como entidades de alta complexidade, e os estudos e as evidências que já foram publicadas, vemos que os 70% dos erros são evitáveis. O conhecimento dos
tipos de eventos adversos depende diretamente das estratégias de notificação. Por isso que a Anvisa colocou um sistema de notificação para o Brasil inteiro. As metas internacionais são importantes elementos norteadores. Nós temos seis metas para cumprir e temos melhorado nosso entendimento do que é segurança do paciente com elas. A segurança do paciente começa no local mais próximo da assistência, ou seja, na ponta, que nossos relatórios estão falando que não estamos falhando, tá? Erros latentes devem ser evidenciados para ser corrigidos. Então, nosso ponto cego está justamente nos erros latentes, aqueles que a gente finge que não vê, aqueles que a gente deixa passar para depois, aqueles que as pessoas falam que hoje não dá tempo, mas depois a gente vê, tá? E o conhecimento dos eventos adversos e suas fontes de risco delimitam a cadeia de formação do dano. Ou seja, se a gente conhece nossas vulnerabilidades, a gente vai conseguir melhorar nosso trabalho, nosso cuidado ao paciente. Pode passar. Então, eu criei, né? Agora temos inteligência artificial, eu estou aprendendo a mexer nela. Vocês que são jovens e são mais rápidos que eu, mas eu estou aprendendo a pedir para a inteligência artificial me mostrar um gráfico onde eu tenho principais exemplos de eventos adversos evitáveis. E aí ele colocou vários eventos adversos, dos quais nós temos várias estratégias para fazer mitigação deles. Mas entendendo o que é o evento adverso evitável. Ele é quando o dano ao paciente está associado a uma falha ativa, ou a uma condição latente, ou mesmo na violação das normas de padrões. Isso a OMS está falando. E cai junto com a gente, vai junto de mãozinha dada com o que a gente está vendo nas nossas estatísticas. Então, erros de medicação, a principal causa que pode ser evitada. As infecções relacionadas à assistência podem ser evitadas. Quedas de paciente podemos evitar. Lesões por pressão podem ser evitadas e eventos cirúrgicos inseguros podem ser evitados. Quando a gente tem um tratamento contínuo e uma comunicação eficaz na equipe. Hoje, meu esposo, ele é médico ortopedista. E ele veio na hora do almoço e falou assim, teve uma crise com o pessoal da enfermagem de manhã. Aí eu já fico assim, olha que a crise com a enfermagem, né? Aí ele falou assim, olha, o paciente é uma paciente que uma paciente dele, né, que ela tem um diagnóstico de base de esquizofrenia, tem diabetes e internou por desidratação. Quando ele chegou para passar a visita, perguntou para a enfermagem, para a técnica da enfermagem, o que aconteceu com a paciente, como ela evoluiu durante a noite. Ela falou assim, não sei, não é meu problema, não está comigo. Daí ele fala assim, bom, então quem que está cuidando dela? Ah, é a funcionária tal que foi para tomar café, estou chamando ela, tá bom. Aí chegou a funcionária tal e falou assim, então me passa, como que a paciente passou a noite? Ah, não sei, porque isso é com a enfermeira. Tá, então me chama a enfermeira. Aí chegou a enfermeira. A enfermeira falou assim, doutor, desculpa, mas a enfermeira da noite foi embora antes de eu chegar, não estou sabendo da paciente. Então, quando a gente fala de falha na assistência, já começa com a comunicação. Cadê a passagem de plantão, gente? Não era uma coisa muito importante que a gente fazia? Bom, na minha época, eu sou da época passada, né? Eu me formei em 1990, mas eu era obrigada a passar plantão, certo? Pode passar. E aí, a gente está incentivando, com todas as estratégias, o Programa Nacional, ele incentiva a construção de uma cultura de segurança.
uma construção de uma cultura justa, ou seja, é um processo estruturado que equilibre responsabilidade e aprendizado, promovendo segurança do paciente e bem-estar dos profissionais. Então, significa que neste processo não só ganha o paciente, ele é o principal merecedor disto, mas os profissionais também são merecedores, eles também são vistos nesta cultura. E quando a gente promove a cultura de segurança e fala que é um equilíbrio entre a responsabilidade e aprendizado, não significa que nós não vamos punir pessoas que negligenciam seus trabalhos. Nós vamos analisar processos de erros não intencionais causados por processos não estruturados corretamente. Mas, essa é uma diferença muito grande, por favor. Eu teve uma palestra que eu estava dando, uma professora antiga, mais velhinha que eu, né? Porque já sou velhinha, mas a outra professora maior que eu, ela ficou brava comigo porque falou que a gente estava negligenciando a importância de um erro dentro da saúde. Eu falei, não, senhora, não estamos. A senhora me mal interpretou. Por quê? Porque a gente não está falando de negligência, não está falando de imprudência, não está falando de imperícia. Nós estamos falando de eventos adversos ocasionados por erros de processos que não foram estruturados, que não foram sinalizados, que foram negligenciados e que induziram ou induziram o paciente, o profissional, a cair no erro. São coisas muito diferentes, tá? Pode passar, por favor. Então, quando falamos da construção de uma cultura justa, nós falamos primeiro de um diagnóstico de sensibilização. Como que a minha instituição, como que a instituição que eu estou cuidando ou que eu estou analisando se posiciona perante a isso? Qual que é a cultura atual dessa instituição? Qual que é o comprometimento da liderança na mudança? Qual que é a disseminação do conceito de segurança do paciente e de cultura dentro da instituição? Porque eu não posso cobrar nada de uma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo. Preciso cobrar e preciso entender como que essa instituição está se manejando. Como segundo passo, planejamento de uma estruturação de processos. Nós vamos falar de processos, não de pessoas. Nós vamos falar de situações, não de culpados. Então, quando falamos de definição de processos, nós temos que dar uma definição de políticas. Temos que colocar as cartas sobre a mesa e falar assim, é assim que nós vamos jogar. E não entender que a pessoa vai ler meu pensamento e vai entender tudo o que eu estou pedindo e exigindo para ela. Então, a identificação de riscos é muito importante dentro desse planejamento, porque eu tenho que fazer o levantamento de evidência da minha instituição, não do que fala a Joint Commission da instituição de lá dos Estados Unidos. Não, eu vou ver a minha realidade aqui, o que estou vivendo, qual que é a evidência na minha casa. Na minha casa está o cano vazando faz 6 meses. Então, é isso que eu vou ver aqui na minha casa. O desenvolvimento de ferramentas, elas são justamente para quê? Para mitigar os riscos que existem na minha casa. Eu não posso usar ferramentas do vizinho para consertar erros na minha casa. Então, eu vou usar justamente esse planejamento e essa estruturação de processos para quê? Para pôr ordem e melhorar as condições das nossas casas, nossas instituições, tá? Implementação e comunicação. Como falei para vocês, uma comunicação eficiente faz parte indispensável do que a gente, da continuidade do cuidado. Então, é importante ela seja verbal, importante ela seja escrita. Por isso que hoje, atualmente, se promoveu o prontuário eletrônico.
Porque antes a justificativa era que a gente não entendia a letra das pessoas. Mas hoje, no prontuário eletrônico, nós temos o copia-cola. E aí, copia-cola, 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 o paciente morreu. Só que no prontuário está paciente evoluindo bem, paciente aceitou a dieta, paciente... Só que ele tinha morrido faz 2 horas. Foi a óbito e ninguém relatou isso. Então, é importante verificar isso e conscientizar as pessoas da responsabilidade que elas têm sobre este processo. Então, educação contínua não é uma coisa onerosa, é uma coisa que vai minimizar os efeitos do custo dentro do hospital. E isso que as entidades, isso que as gestores das instituições têm que entender. Eu teve um gestor que falou assim para mim, eu era a coordenadora do núcleo de segurança do paciente, e ele falou assim para mim, no primeiro dia que eu levei para ele uma análise de um evento, de uma causa raiz do evento, ele falou para mim, Jenny, eu não tenho tempo agora para a segurança do paciente, eu vou ver segurança do paciente, isso só em junho. Estávamos em dezembro do ano anterior. Como assim? Se o hospital funciona em função do paciente. O hospital foi uma entidade que ela vive por causa do paciente. Então, como que eu não vou ver a segurança do paciente, gente? Tá? Estabelecer segurança psicológica. Lógico, eu preciso ter um apoio psicológico tanto para as famílias, como para os pacientes, como para os profissionais. Lembra, na época do Covid, foi uma época muito dura para a gente que trabalhamos lá. A gente que esteve trabalhando nessa época, inicialmente, a gente não sabia do que se tratava, e os pacientes chegavam, tal, e a gente olhava eles se complicarem, e, bom, ia embora, e a gente achava que, bom, o desenlace da doença. Mas começou a chegar gente conhecida. Começou a chegar o vizinho, começou a chegar o amigo, começou a chegar o parente. Daí, essa situação de saber que talvez ele não vai voltar mais, começou a ser uma angústia permanente nos profissionais. E até hoje, nenhuma autoridade se centrou em perguntar por que está acontecendo isso. Já precisamos ajudar o profissional de saúde a superar isso? Não, a gente teve que se apoiar sozinho e superar sozinho. Quem superou, superou. Quem não superou, o que aconteceu? Desfechos fatais. Quanto foi o índice de pessoas profissionais da saúde que se suicidaram? Qual foi o índice de profissionais da saúde usando medicamentos controlados e drogas? Então, vamos trabalhar a realidade que nós temos aqui na nossa casa. Gerenciamento de incidentes. Gente, gerenciar incidente não é dedurar, não é falar que a pessoa ou procurar um culpado. Gerenciar incidentes quer dizer, eu vou pegar isso, vou analisar, vou fazer um PDCA, ou seja, um plano de trabalho, e vou fazer a correção com uma avaliação de se isso está dando certo ou não. Então, isso é gestão. Acompanhamento da melhora contínua. Muito bem. Quais são as tendências? Já passei da época da identificação segura. Qual que é a tendência agora? Nós tivemos aqui, em 2022, um episódio, não foi uma epidemia, mas foi um episódio de surto de febre amarela. Na nossa região aqui, eu moro aqui no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Só que nosso hospital é o hospital referência dos 25 municípios. E o povo que tinha febre amarela chegava para nós. Só que nós tínhamos, naquela época, 9 leitos de UTI. E não tínhamos infectologista. Então, todos nossos pacientes eram encaminhados ao Hospital Emílio Ribas e ao Hospital HC, lá em São Paulo. Qual que foi o protocolo que foi iminente de ser elaborado? O protocolo de transporte seguro dos pacientes.
porque nós tínhamos tanto paciente para transportar em suporte básico, em suporte avançado, que a gente precisava fazer um protocolo de transporte seguro. Então, nós estávamos revisando condutas em função da tendência da nossa instituição. Sim? E o feedback da terapêutica, gente, não só para o paciente, para seus familiares. Muitas das vezes a gente esquece dos familiares. Fala com o paciente, o senhor tem 85 anos, está com AVC, dificilmente fala. O médico vai falar com ele. E o filho, esquece de falar com o filho, com a esposa. Quando a esposa quer saber alguma coisa, fala, já falei com o paciente. Mas o paciente não consegue falar. Não consegue explicar. Então, necessitamos trabalhar o feedback em trípode, gente. O paciente, a família e a equipe de saúde. Esse é o trípode da assistência dentro das instituições de saúde. Se qualquer dessas três perninhas falha, falhou todo o processo. Então, é muito importante a gente colocar. Por favor, passe para mim. Muito bem. Quais são os pontos-chave? Responsabilidade compartilhada. Reconhece que os profissionais são vítimas de sistemas inseguros e que a gestão tem responsabilidade no erro. Pronto. Então, a cultura começa da gestão. Cultura se constrói com uma gestão consciente. Foco no sistema. 85% a 90% de falhas são sistêmicas, não individuais. Já acabamos de explicar. E a segurança do paciente aumenta a confiabilidade e a melhora do cuidado prestado. Por que que muitas entidades hoje valorizam a acreditação? Por quê? Porque necessitam mostrar-se confiáveis. Necessitam mostrar que a qualidade de assistência que eles estão oferecendo é digna dos pacientes que eles recebem. Eu sempre ponho um exemplo para os meus alunos. Quando vocês vão num restaurante, vocês olham, certo? O cardápio, a comida, a presença do restaurante, a imagem de quem serve vocês, o carisma, a amabilidade. E aí, vocês, quando a pessoa vai para um hospital, ela tem que se conformar com aquela pessoa que está mal-humorada, com aquela pessoa que não quer ouvir o que ela está falando, com aquela pessoa que fala que é a si mesmo as coisas, não se preocupe, a si mesmo se aguarda um pouquinho. Por quê? Se nós exigimos qualidade no dia a dia, por que que essas pessoas, nós mesmos, como pacientes, não vamos exigir qualidade em nossas instituições que cuidam da gente? Então, isso é muito importante. Por favor, passe para mim. Lembrando como funciona a saúde em rede, certo? Dentro do Sistema Único de Saúde. Pronto, passe. A atualidade nos mostra uma tendência atual, a importância da jornada do paciente. Então, nós vamos mapear o caminho completo do cuidado à saúde em sua instituição. Como que o paciente chega, quem que acolhe esse paciente, qual que é o contato inicial, qual que é o tratamento, como é feito o diagnóstico, qual que é o tratamento que vai ser realizado e como vai ser o acompanhamento desse paciente. Então, é toda uma jornada. Lembra que a gente está trabalhando em processo? Nós estamos trabalhando de um processo de mapeamento de tudo que a gente oferece para nosso cliente. E isso é nossa instituição que tem que mapear. Pode passar para mim, por favor. É isso que o SUS está propondo agora, sim? Na hora que a gente está trabalhando em rede, nós vamos ter a conscientização de que o paciente tem uma doença, não. Ele tem a doença e também a prevenção das complicações dessa doença, que é feita onde? Na assistência primária de saúde.
Nós temos uma atenção de emergência, onde o paciente é assistido e ele tem um período de ouro para ser compensado, para ser encaminhado. Temos assistência técnica do paciente na assistência secundária, onde o paciente recebe já o tratamento adequado para a sua doença. E temos atenção psicossocial, na qual o paciente recebe o apoio que necessita. Mas todas estas áreas estão interligadas no Sistema Único de Saúde. Todos nós temos acesso a um Sistema Único de Saúde, e ele tem que ser de qualidade, ele tem que ter olho na jornada do paciente. Pode passar. Então, lembrando para todos que o paciente é o principal protagonista do processo. Ele conscientiza que precisa de assistência à saúde, ele vai e procura assistência à saúde, ele espera que os profissionais deem uma solução, falem o que ele tem, deem um tratamento para solucionar seu problema de saúde e também acompanhem esse problema de saúde para que não reinterne. A principal causa de reinternações dos pacientes é justamente isto, o fato do paciente não ter um acompanhamento contínuo pós-evento de saúde. Tá bom? Próxima. E a minha mensagem nossa da rede, agora vou fazer uma propagandinha. Todos os enfermeiros, por favor, adieram a Rebraensp, estamos às ordens. A minha empresa, onde eu estou trabalhando agora, é a Arsenpar, é uma empresa de consultoria e aprimoramento em saúde, e espero que tenham gostado. Estou às ordens, não só como parte da Rebraensp, mas também como uma profissional e professora da área de enfermagem. Muito obrigada, doutora Jane. Excelente a sua palestra, né? A gente que já trabalha com segurança do paciente há mais tempo fica encantada em ouvir e, ao mesmo tempo, reflexivo, porque há quantos anos nós falamos sobre segurança do paciente, mas sempre precisamos retomar determinados pontos, né? Então, nesse sentido, nós ainda precisamos evoluir muito e a Rebraensp tem um papel fundamental nisso. E falando em Rebraensp, eu gostaria de registrar a presença da enfermeira Jade Prado, que faz parte da coordenação da Rebraensp Núcleo Fortaleza. Então, muito obrigada pela presença, Jade. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer a respeito da apresentação da doutora Jean. Temos aqui um comentário da Lorena. Se a senhora pudesse indicar uma prioridade urgente para melhorar a segurança do paciente hoje, qual seria? Educação. Acho que nossos profissionais, eles estão saindo, eles distorceram um pouquinho a função. Eu sempre falo, a gente se formou em uma categoria profissional que nasceu se preocupando no cuidado do paciente. Nasceu se preocupando pela segurança do paciente. E agora, o fato da gente não querer assumir algumas atividades, ou o fato de falar que não é nossa atividade, ou o fato de não querer fazer uma comunicação eficaz, o fato de não querer trabalhar interdisciplinarmente, isso para mim é uma falta de educação. A gente precisa não só conhecimento, sino educação em serviço, porque ninguém faz as coisas sozinho. A gente faz parte de uma equipe de saúde. E eu sempre falo para o pessoal da enfermagem, o pessoal da enfermagem é a pessoa da ponta, aquela que faz a conexão com as outras profissionais da saúde, porque se a pessoa chega no setor, para quem que procura? Cadê o enfermeiro? Para quem que perguntam? Para o técnico que está cuidando do paciente.
é a farmácia, é assistente social, é o banco de sangue, é médico, todo mundo tem como referência a enfermagem. Então, a enfermagem, ela precisa ser educada nesse tipo de conscientização da sua responsabilidade. Eu acho que está faltando um pouco mais disso. E está faltando o fato de entender o que significa trabalho interdisciplinar. Interdisciplinar significa várias pessoas de várias categorias profissionais trabalhando em função de um só objetivo, o paciente. Multidisciplinaridade é, sim, trabalhar várias categorias profissionais no mesmo ambiente. Mas não, a gente precisa trabalhar interdisciplinarmente, em função do mesmo objetivo, nosso paciente. Perfeito, doutora, muito obrigada. Nós temos um comentário da Lisandra. Excelente apresentação. A segurança do paciente é extremamente importante e um tema relevante de ser abordado. Muitos profissionais ainda têm esse pensamento equivocado de que o núcleo de segurança do paciente é um órgão punitivo. Não. Núcleo de segurança do paciente, ele não é punitivo. Ele é um órgão que analisa e que cria estratégias. Só que para analisar o processo, ele precisa acompanhar com os protagonistas do processo. Então, muitas das vezes, ele precisa conversar com as pessoas para saber o que é. O núcleo de segurança é o Sherlock Holmes. Ele vai fazer. Só que ele tem a obrigação de dar um relatório. Então, nesse relatório, ele vai considerar todas as causas, fatores que levaram a esse evento adverso. E se dentro dos fatores que levaram a esse evento adverso, ele detecta uma situação de negligência, de imprudência, ele vai passar para a entidade de classe, ou seja, para o comitê de ética. Ele não julga, ele simplesmente analisa. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Bom, então, sendo assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Jane, pela sua presença. Para nós é realmente uma honra tê-la conosco aqui hoje no nosso evento. Foi, assim, uma palestra, como eu já falei, né, muito enriquecedora, e eu tenho certeza que todos sairão mais reflexivos sobre as suas práticas de cuidado após a sua apresentação. A senhora Muito gostaria de dar obrigada suas a palavras vocês. finais? Muito obrigada a vocês por tudo e qualquer coisa estamos à disposição. Perfeito, muito obrigada. Agora nós passaremos para a segunda palestra. Se a senhora quiser permanecer, sinta-se convidada, tá? Será sempre muito bem-vinda no nosso grupo. Obrigada. Vou permanecer caladinha. Perfeito, muito obrigada. Agora, nós seguiremos para a nossa segunda palestra, e está aqui conosco a doutora Dina Alfaro Romero. Ela é docente da Escola de Enfermeria da Universidade Católica del Maule, que fica no Chile. É enfermeira e mestre em docência para a educação superior. Também é especialista em investigação em docência universitária e em simulação clínica e docência interprofissional. É pesquisadora nas áreas de docência em educação superior, didática educativa em enfermagem e simulação clínica em estudantes de graduação. O tema da palestra dela é Simulação Clínica, Treinamento e Educação Continuada para Práticas Seguras e de Qualidade. Olá, professora. Buenas noches, seja bem-vinda. Não la escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Había tenido aquí un pequeño desfase con el presionar el micrófono, pero ya estuve atenta también escuchando la presentación de la profesora Jenny, así que muy interesante y también muy
vamos muy ligadas en lo que vamos a seguir conversando, así que voy a compartir la presentación. Sí, perfecto. Hoy tenemos aquí la presencia de la profesora Patricia Vasconcelos, que es la coordinadora de nuestro grupo de investigación. Profesora. Olá, seja bem-vinda, professora. Muy buenas tardes. Boa tarde. Estamos muito felizes com a sua participação nesse momento. Obrigada pela acolhida das nossas alunas, né? Juliana, acho que você já conhece ela, né, Juliana? Ainda não? Juliana, Vitória também já conheceu a professora? Não, nos conhecemos por meio do evento. Ah, por meio do evento. As meninas estiveram aí no Chile recentemente e a gente agradece a colaboração com o nosso grupo de pesquisa. Me gustaría igual hacer una salvedad que yo en lo personal no hablo nada de portugués, así que por favor les pido las disculpas si hay palabras que a lo mejor puedo usar yo en español y que ustedes no pueden a lo mejor entender bien, pero con Victoria ayer conversábamos que voy a tratar de hablar lo más lento posible para tratar de que se entienda. Y agradezco mucho la invitación y es un honor para mí el poder participar hoy día en esta jornada, así que muchas gracias por la bienvenida. Graças, professora. Pessoal, no Meet tem uma função de legendas, são 2 Cs, tá? Exatamente no meio da tela, do lado do botão para reações. Então, vocês podem ativar esse botão de legendas, e tem a opção tanto em português, que ele vai fazer uma tradução para o português, quanto a opção em espanhol, que vai ficar em espanhol, mas fica mais fácil de compreender, às vezes, lendo do que ouvindo. Se vocês tiverem dificuldade também com alguma palavra, vocês podem perguntar, que a gente tenta explicar, senão a gente retoma depois com a professora, para que todos possam compreender, certo? Assim como foi com a professora, com a doutora Jane, vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas, até porque a professora vai trazer um pouco mais também sobre a realidade no Chile, né, que é interessante também. Sí, ahora sí, profesora. Puede empezar. Estaba ahí tratando de compartir. ¿Me puede confirmar, por favor, si se ve la presentación? Sí, la vemos. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con la presentación de hoy. Bueno, principalmente el tema, de acuerdo a lo que yo manejo, ¿cierto? Y a lo que es mi desarrollo laboral, está orientado principalmente a la simulación clínica, formación y educación permanente para prácticas seguras y de calidad. En eso me voy a concentrar en la presentación de hoy. Y también me gustaría considerar que cuando nosotros hablamos de seguridad en el paciente, lo primero que tenemos que considerar es que el paciente no es, o la seguridad en el paciente no es un concepto abstracto, ¿cierto? Esta persona tiene rostro, tiene nombre, tiene familia. Entonces, para el cuidado que nosotros le entregamos, para la atención de salud que nosotros le brindamos, es muy importante que nosotros consideremos que necesitamos tener la mejor preparación al momento de atender a estos usuarios. Es importante considerar que cuando hablamos de un profesional, ¿cierto? Al momento de considerar la seguridad del paciente, necesitamos que este profesional sea un profesional responsable, que brinde calidad de atención en su desempeño, que sea una persona humana y por supuesto que tenga ética al momento de entregar todos los cuidados y los procedimientos que deba realizar con el paciente. Recordemos que cada vez que nosotros estamos interactuando con una persona, con un paciente, estamos realizando entrega de cuidados. La idea siempre es proteger la salud de esa persona, pero también en algún momento podemos colocarla en riesgo.
Entonces, en ese sentido, aquí la simulación clínica juega un papel importante en lo que es como estrategia educativa al momento de preparar a los profesionales de la salud de manera competente, que sean profesionales reflexivos, también que sean capaces de responder de forma segura ante las situaciones que le toque enfrentar al momento de atender a los pacientes. Es por eso que hoy día nos reunimos, ¿cierto? Principalmente en este momento para reflexionar en cuanto a la simulación clínica y cómo la simulación clínica contribuye a la formación inicial del pregrado, ¿cierto? También en el posgrado, en la educación continua y, por supuesto, en las prácticas seguras que realizamos día a día con nuestros usuarios. La seguridad del paciente es un desafío global y, por supuesto, siempre va a ser un compromiso local. Ya para la Organización Mundial de la Salud, cuando tomó el concepto de seguridad del paciente, lo definió como la reducción de riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria. ¿Cierto? O sea que nosotros lo que buscamos al momento de atender a nuestros pacientes es principalmente que no se produzca un riesgo, que no se produzca un daño. Cuando nosotros vemos lo que sucede relativamente en la atención en salud, siempre existen los eventos adversos. Y los eventos adversos son nuestra preocupación a todo el personal de salud, ¿cierto? Esto es transversal. ¿Por qué? Porque significa un costo, significa una instancia de preocupación para las instituciones, para las personas. Y por supuesto que esto, lo importante o digamos lo relevante que tiene es que los eventos adversos son prevenibles, ¿ya? Muchas veces nosotros mismos en nuestro desempeño o escuchamos habitualmente que existen errores de medicación, que existen fallas en la comunicación, a lo mejor en alguna entrega de turno, se recibe información que a lo mejor se interpreta de una forma inadecuada. También existen desarrollo de infecciones asociadas a la atención en salud. Tenemos también a veces presencia de errores en cuanto a los diagnósticos de las patologías que presentan los usuarios. También pueden existir problemas al momento de los traslados, al entregar un paciente a otra unidad o a otro hospital o a otra institución de salud. Y por supuesto el trabajo en equipo, que lo ideal es que siempre sea un trabajo colaborativo, que sea un trabajo eficiente y que muchas veces ese trabajo en equipo no se desarrolla de la mejor forma. También recordemos que la seguridad del paciente no depende solamente de una persona o solamente del conocimiento técnico que pueda poseer una persona. Es importante considerar que la seguridad del paciente depende de los sistemas organizacionales que estén ordenados, que sean organizados, que sean sistemas seguros, que exista un liderazgo clínico en la institución en la cual este paciente está siendo atendido, que exista una cultura justa, que muy bien lo detalló la presentadora anterior, ¿cierto?, con todos los pasos necesarios para que esta cultura justa esté presente en las instituciones. La comunicación efectiva, comunicación que debe ser entre pares, entre todo el equipo de salud, ¿cierto?, interdisciplinariamente, desde el personal médico, el personal del cuidado, el personal técnico, y por supuesto la capacidad de respuesta que tenga este personal clínico a todas las situaciones que se vayan presentando. Entonces, aquí nosotros podemos inmediatamente valorizar que esto no es algo individual, sino que es un trabajo colectivo. Y también para esto aquí es importantísimo el entrenamiento continuo de todos los procedimientos y técnicas que nosotros debemos realizar a diario con nuestros pacientes. Y en este momento, aquí es donde la simulación clínica aporta estratégicamente para poder desarrollar efectivamente estas atenciones de manera
en equipo, en un equipo eficiente y de manera totalmente efectiva. Y la primera pregunta que tenemos en esta presentación es, ¿qué es la simulación clínica? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de simulación, sí, sabemos que es tratar de hacer algo, ¿cierto? Es tratar de simular que estamos en una situación, por ejemplo. Pero si nosotros queremos definir la simulación clínica, acá tenemos un organismo que está, el INASL, ¿cierto? Que es una asociación internacional de enfermería que está dedicada a la simulación clínica y el aprendizaje. Entonces, esta asociación define la simulación clínica como una metodología educativa, o sea, nos sirve ¿para qué? Para enseñar. ¿Y qué es lo que hace? Reproducir escenarios asistenciales, reales o potenciales. Ya pueden ser situaciones que han pasado, ¿cierto? Que nosotros las podemos recrear, o situaciones que nosotros creamos desde la ficción para poder enfrentarla. Pero sí, esta simulación clínica, esta reproducción de escenarios requiere recursos, y recursos pedagógicos, tecnológicos y también humanos, ¿ya? ¿Y qué es lo maravilloso de la simulación clínica? Precisamente el que nosotros podemos aprender de estas instancias, ¿cierto? De estos escenarios que se desarrollan, pero sin poner en riesgo a pacientes reales, ¿ya? Entonces, por eso es tan relevante la simulación clínica. Para contextualizar un poquito más de qué se trata la simulación clínica, también es importante tener claridad de que la simulación se desarrolla de distintas formas, ¿ya? Tenemos simulación, si hablamos en un lenguaje más global y más internalizado, tenemos simulación de baja, mediana y alta fidelidad. Pero también esta simulación se puede llevar a zonas, ¿ya? A zonas que pueden, como ven en la imagen ahí, puede ser la zona 0, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Para resumir y explicar esto, podemos decir que la simulación de baja fidelidad principalmente lo que busca es realizar técnicas, reproducir técnicas. Y si esto lo llevamos a las zonas, podría ser en la zona 0 y zona 1, donde una persona hace una repetición de alguna técnica en algún maniquí o fantoma de manera autónoma, ¿cierto? Eso es una simulación de baja fidelidad que nosotros le podríamos llamar, por ejemplo, en educación, una técnica práctica, un paso práctico, un laboratorio, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de una simulación ya de alta fidelidad o de zona 2, 3 o 4, son escenarios que se desarrollan principalmente con usuarios estandarizados, pacientes estandarizados, que son representados por actores o actrices, o sea, son personas profesionales que desarrollan un papel, ¿cierto?, que lo representan y que asumen este rol de usuario, de persona enferma, de lo que nosotros le entreguemos como labor que deben realizar. Y además este escenario es lo más fiel a la realidad y lo más realista posible. Entonces, ¿qué se hace? Se genera todo un escenario, ojalá si por ejemplo estuviésemos entrenando lo que es un paro cardiorrespiratorio, trataríamos de hacer una sala de reanimación, de un servicio de urgencia, con todos los elementos necesarios, ¿cierto? El carro de paro, el monitor, ¿cierto? Todo lo necesario, como que estuviésemos inmersos en la realidad de que está sucediendo esto. Y para esto nosotros podemos usar este paciente estandarizado, donde llega el actor, ¿cierto? Y simula toda la situación que podría evidenciar un usuario, un paciente que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, y tendríamos que desarrollar ese escenario, ¿para qué? Para que la persona que va a atender a ese usuario sienta que está en la realidad, desarrolle todas las técnicas, y a lo mejor si nosotros lo consideramos con otro equipo multidisciplinario, no tan solo a lo mejor enfermeras o médicos, sino que integrando a todo el personal de salud que pudiese estar en ese lugar, podemos todos ahí generar también una simulación de cómo es la comunicación interdisciplinar al momento de atender un paro cardiorrespiratorio, ¿ya?
Entonces, aquí es súper importante esta última frase que dejé yo en la presentación, que la simulación no es jugar a atender pacientes, ya que puede sonar un poco chocante, un poco fuerte. ¿Por qué? Porque es una estrategia que está basada en evidencia, ¿ya? Tiene objetivos claros, tiene un diseño muy claro, un escenario que se desarrolla completamente, requiere facilitadores, ya requiere personas que están guiando y que están acompañando este proceso de simulación clínica y, por supuesto, para cerrar este proceso necesitamos la evaluación. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de simulación clínica, es un proceso, una metodología educativa que es mucho más allá de simular algo. Y acá nos hacemos la pregunta también, ¿por qué la simulación mejora la seguridad del paciente? ¿Ya? Y a lo mejor alguien puede decir, sí, puede ayudar. Pero lo que tiene la simulación clínica, la característica es que puede haber error, ¿ya? Durante un desarrollo de un escenario de simulación clínica, por ejemplo, de este paro cardiorrespiratorio, nosotros todos asumimos un rol durante el desarrollo del escenario y lamentablemente el usuario no logra salir del paro cardiorrespiratorio y fallece. En la realidad, eso es catastrófico, ¿cierto? Tenemos resultados y estamos con estudiantes, lamentablemente su primera experiencia va a ser terrible, no lo van a recordar como algo positivo. Pero si nosotros tomamos a esta misma población de estudiantes, los sometemos a esta simulación de paro cardiorrespiratorio y el usuario fallece, nosotros vamos a repasar todo lo que sucedió en ese escenario y vamos a ver en qué momento falló, a lo mejor la comunicación, falló la administración de algún medicamento específico, falló a lo mejor alguna instancia que no se realizó y vamos a aprender de ello, ¿ya? Y también vamos a vivir la experiencia. En la vida real no tenemos esa oportunidad, no tenemos la oportunidad de equivocarnos, ¿ya? En la simulación, sí. Podemos equivocarnos y precisamente ese error va a ser lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en la simulación clínica el error se transforma en aprendizaje. Esa es principalmente la instancia de la simulación que nos permite mejorar la seguridad del paciente. El poder exponernos a situaciones que son complejas, situaciones críticas, para que al momento, de manera simulada, para que al momento que nos toque enfrentarlo en la vida real, ya tengamos la experiencia previa y podamos desarrollar los pasos de manera más segura, de manera conocida, y también lo que nos permite a lo mejor tener resultados exitosos o los más esperados o posibles de lograr en el momento. También recordemos que la simulación clínica fortalece competencias, pero competencias no técnicas. También fortalece las competencias técnicas, pero hay otras competencias que son críticas, ¿cierto? Que son importantísimas al momento de desarrollar atención al usuario y que son competencias que muchas veces no se pueden desarrollar habitualmente. ¿Por qué? Porque a veces los errores no pasan por el desconocimiento, no pasan porque la persona no haya estudiado alguna patología. Pasa por deficiencia a lo mejor en el liderazgo que hay en la institución en ese momento. Pasa por a lo mejor la priorización de los cuidados que se deben entregar y no se hizo una priorización correcta previo a la atención. La comunicación efectiva que nosotros esperamos que se logre dentro del equipo de trabajo, como también entre el profesional de la salud con el usuario. Ya una comunicación que nosotros esperamos que sea fluida, que sea una comunicación efectiva, pero lamentablemente a veces hay mucha deficiencia al respecto. También el manejo del estrés, ya el manejo del estrés del personal de salud. Muchas veces las personas no han estado expuestas anteriormente a situaciones que son críticas, a atención de pacientes de urgencias, a atención de pacientes pediátricos. Y eso genera estrés
en el personal de salud que debe atender esa emergencia, que debe atender a ese paciente, y por lo tanto, muchas veces esto sí, se sabe que existe, pero no se maneja principalmente. Y las personas que no han estado expuestas a este estrés previo, tampoco tienen herramientas para poder manejarlo y bajar estos niveles. También aquí se puede desarrollar en simulación lo que es la conciencia situacional, tener claridad de los contextos que estamos viviendo, cómo se está viviendo, cómo debemos intervenir, y el trabajo colaborativo, ya que aquí el trabajo en equipo no es estar todos juntos, es trabajar de manera colaborativa apoyando al otro en el desempeño. ¿Para qué? Para entregar la mayor o la mejor atención al paciente que estamos en ese momento entregándole cuidados, ¿ya? También la simulación clínica entrena eventos poco frecuentes y de alto riesgo. Ya sabemos, todos recordamos nuestra época de formación de pregrado, donde acudimos, ¿cierto?, a ciertas prácticas en hospitales, en centros de salud, y por supuesto nos acordamos también de nuestras primeras situaciones más complejas, ¿ya? Pero no a todos nos toca vivir situaciones complejas o de alto riesgo durante las prácticas. Y a veces esto sucede cuando una persona ingresa al campo laboral, cuando ya se desempeña, digamos, como profesional de la salud, y esto puede ser a veces un poco traumático incluso para un profesional enfrentarse a una situación de alto riesgo sin haberlo vivido previamente. Entonces, en ese sentido, la simulación clínica, ¿qué es lo que hace? Entrega experiencia previa, por ejemplo, en manejo de paro cardiorrespiratorio, en manejo de un paciente con sepsis grave, en alguna hemorragia obstétrica que pueda presentarse como situación también, que nosotros podamos presentar ese escenario, el acceso a una vía aérea difícil, a un shock anafiláctico, o si se llegase a producir un error de medicación, por ejemplo, en pediatría. Todos esos escenarios que son poco frecuentes, nosotros en simulación clínica los podemos preparar, los podemos ejecutar y podemos trabajar principalmente cómo enfrentarnos a esas situaciones, qué es lo que debemos hacer, cuál va a ser nuestro rol principal y por supuesto qué haríamos diferente o mejoraríamos la próxima vez que nos toque enfrentarnos a una situación de este tipo. Entonces, al momento que nos toque enfrentar esto a la vida real, ¿qué hacemos? Tenemos la experiencia previa, podemos acordarnos. Cuando yo estaba en la universidad, hicimos una simulación sobre un shock anafiláctico, ahora estoy trabajando en la unidad de emergencia de un hospital y me llega un paciente con shock anafiláctico. Por lo tanto, inmediatamente el cerebro, ¿qué hace? Va a recordar esa experiencia previa y lo va a juntar con el conocimiento que tiene ese profesional al momento de atender a ese usuario. Entonces, en ese sentido, es súper importante considerar que nosotros en simulación clínica podemos trabajar todo, desde las habilidades blandas, la comunicación y, por supuesto, todas las habilidades técnicas. Y con todo esto, nosotros, ¿qué hacemos también en simulación clínica? Mejorar el juicio clínico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la simulación favorece la toma de decisiones que se presenta en situaciones complejas. Bajo presión, muchas veces no actuamos de la manera que todos esperan que actuemos. Pero cuando yo tengo experiencias previas y me he estado desarrollando en diversos escenarios complejos, difíciles de atender, mis decisiones bajo presión van a ser mucho más reflexivas, mucho más basadas en conocimiento. ¿Por qué? Porque yo he vivido estas experiencias previamente. Voy a tener una capacidad de pensamiento crítico también al momento de atender a mis pacientes y también esto me va a ayudar a que mi rol como personal de salud, en lo que sea, médico, enfermera, técnico, etcétera, sea el adecuado al momento de realizar la atención. Entonces, en este sentido nos hacemos otra pregunta. ¿Qué hacemos en simulación clínica en la formación de pregrado, en posgrado y en formación continua? ¿Para qué? Para la seguridad del paciente.
En el pregrado, principalmente lo que hacemos es tratar de formar a los profesionales de la salud desde la seguridad, ¿ya? La simulación acá nos permite desarrollar escenarios, ¿cierto? Con contextos que pueden ser reales, pero simulados, en escenarios simulados. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos situaciones de la vida real, las llevamos a un escenario, lo desarrollamos como tal, y los estudiantes están expuestos a estas situaciones en las cuales ellos van desempeñando su rol. También nos permite integrar la teoría, que muchas veces se aprende bastante, los estudiantes tienen mucha capacidad de aprendizaje, y eso lo van complementando con la práctica al desarrollar sus conocimientos en estos escenarios simulados, ya que pueden ser situaciones tan simples como puede ser el realizar la preparación de un medicamento, a escenarios más complejos como puede ser la atención de un paro cardiorrespiratorio en un pediátrico, por ejemplo, ¿ya? Con esto también se logra disminuir la ansiedad que tienen los estudiantes a la experiencia clínica, porque muchas veces los estudiantes están muy ansiosos de ir a los hospitales, de desempeñar su desempeño, su rol clínico que les toque desde la mirada médica, de enfermería, kinesiología, etcétera, y eso les genera una ansiedad que muchas veces ellos mismos no pueden manejar. Entonces llegan a las prácticas, les toca enfrentarse al paciente en la vida real y no saben qué preguntarle, cómo hacer el examen físico, siendo que en la teoría ya lo hicieron, lo saben hacer. Pero cuando se enfrentan al paciente real, se genera esa ansiedad que muchas veces es una ansiedad que bloquea. Entonces, la simulación entra aquí como un rol protagónico, ¿para qué? Para que el estudiante se enfrente a este paciente. Tenemos el paciente estandarizado, ¿cierto? Con actrices profesionales que desarrollan un papel y el estudiante interactúa con esa actriz, habla con ella, le hace la entrevista, le hace el examen físico, y todo eso permite que el estudiante tenga esta experiencia previa. Y eso le da mayor seguridad al momento de ir a su práctica real y de enfrentarse a la persona real. También esto mismo ayuda a que ellos desarrollen su identidad profesional, ya sea médico, enfermera, kinesiólogo, nutricionista, personal de la salud de manera transversal. Cuando desarrollan todos estos escenarios, ¿cierto?, que son distintos y para distintas habilidades, el estudiante va reconociendo cuál es su rol y lo va ejerciendo de manera más fluida, de manera más segura, y eso también a ellos los empodera mucho en su desempeño. También se puede trabajar, y se trabaja mucho en simulación clínica en el pregrado, lo que es la comunicación terapéutica, ¿ya? Es muy importante en cómo los estudiantes se relacionan con los pacientes, cómo le entregan la información, cómo recepcionan la información que los pacientes les brindan. Y por supuesto esta comunicación terapéutica ayuda también a que el estudiante tenga claridad en lo que realmente necesita conocer, cómo puede acceder a esa información y por supuesto la confianza que se debe desarrollar entre el profesional y el paciente. Y por supuesto la importancia de los protocolos, que sabemos que los protocolos asistenciales existen en cada hospital, ¿cierto?, en cada institución de salud, y al desarrollar estos escenarios, por supuesto que los estudiantes saben que deben aplicar los protocolos vigentes al momento de atender a ese paciente, y si bien lo están haciendo en un escenario simulado, esto sí o sí se toma como que fuese la vida real. Entonces tienen que hacerlo tal cual lo harían en el hospital o en la institución de salud donde ellos lleguen, ¿ya? También en el posgrado, ¿se utiliza la simulación clínica? Sí. En las especialidades también. Pero ¿cuál es el papel aquí de la simulación? Es principalmente orientar hacia la expertise clínica, ¿ya? Aquí principalmente se trabaja lo que es los escenarios multidisciplinares, ¿ya? Se trabaja con todos los profesionales de la salud. Por ejemplo, yo les coloqué en esta diapo una fotografía de un hospital en Chile, del hospital traumatológico, donde ustedes ven que ellos están desarrollando una simulación con un fantoma, que es un maniquí,
y tenemos a simple vista, ¿cierto?, un médico, un enfermero, un nutricionista, una técnica en enfermería, ¿ya? Y todos ellos en conjunto están desarrollando la atención de ese usuario, desconocemos qué escenario será, pero la idea es que todo este trabajo se desarrolle en conjunto, ¿cómo se desarrollaría en un centro de salud? Nosotros sabemos que en un hospital trabajan todos estos profesionales y, por supuesto, dependiendo de la emergencia, les va a tocar atenderlo en forma conjunta, ¿ya? Aquí es súper importante porque nosotros trabajamos el manejo interdisciplinario y, por supuesto, trabajamos el liderazgo clínico, ¿ya? Porque al momento de desarrollar ciertas técnicas necesitamos que alguien guíe, que alguien tome los tiempos, que alguien ejerza, indique qué toca ahora, qué droga viene, qué administración. Eso es súper importante y esto también se trabaja en el posgrado y las especialidades. Y también en la educación continua, la simulación clínica también entra en esta área. Y, por supuesto, nosotros sabemos como profesionales de la salud que necesitamos estar constantemente aprendiendo, ¿cierto? Constantemente reforzando los conocimientos y constantemente actualizando lo que sabemos, ¿ya? Y aquí es súper importante esta pequeña frase que no basta con egresar competente, sino que requiere que nos mantengamos competentes. ¿Ya? Las competencias adquiridas en la formación de pregrado y posgrado son muy necesarias de mantenerse en el tiempo. Entonces aquí la educación continua permite la simulación que usted durante su desarrollo de la educación continua logre una recertificación de sus propias competencias, que tenga preparación para tecnologías emergentes. Muchas veces llegan equipos nuevos a los centros de salud, una bomba de infusión nueva, un monitor nuevo, y necesitamos aprender a utilizarlo. Entonces aquí la simulación clínica ayuda bastante en ese desarrollo. También cuando hay estructuración de nuevos equipos, por ejemplo, se forma una nueva unidad en algún centro de salud, la simulación clínica aquí ayuda mucho para lograr este consenso, esta unión, ¿cierto? Este trabajo en equipo y que se desarrolle con objetivos claros y con una forma de trabajo eficiente y eficaz, ¿ya? También, por ejemplo, si detectamos errores que se presentan en alguna institución, en alguna unidad, nosotros podemos hacer el trabajo en simulación clínica dentro del mismo equipo, trabajando la situación que se conoce que tiene errores. Por ejemplo, podría ser que en un traspaso de turno constantemente se produce falta de información, no hay orden, falta organización de cómo se entrega la información. ¿Y qué se puede hacer en simulación? Se puede preparar un escenario para que se practique de forma transversal, interdisciplinariamente, para que la entrega de turnos sea en un orden, ¿cierto?, de forma segura y por supuesto que quede claridad de la información entregada durante ese traspaso de turno. Y la simulación clínica la hemos desarrollado, ¿cierto?, en todas las instancias, ¿cierto?, en instancias de pregrado, en instancias de posgrado, en educación continua, pero la simulación clínica en sí, por sí sola, no favorece el aprendizaje, ¿ya? Recordemos que podemos resignificar, ¿cierto?, recertificar instancias, competencias, reforzar, pero hay una parte importantísima de la simulación clínica que es lo que favorece el aprendizaje. Y eso es lo llamado debriefing. ¿Ya? Yo creo que acá, para las personas que están familiarizadas con el concepto de simulación, saben que existen 3 momentos como los más relevantes de la simulación clínica, que es el briefing, que es el momento previo de cuando se prepara esta simulación, todos los elementos, el escenario, todo lo que yo voy a necesitar para el desarrollo del escenario. Luego viene el momento del desarrollo del escenario, que es toda la instancia donde yo espero poder reforzar las competencias, las habilidades o las situaciones que yo preparé para que se desarrollaran. Y luego, determinado el escenario, viene esta instancia de reflexión, ¿cierto?, que se llama debriefing. Y este debriefing, ¿qué es lo que es? Es principalmente una conversación, ¿ya? Pero es una conversación estructurada,
ya estructurada, donde todos los participantes del escenario, todas las personas, incluida la actriz, ¿cierto? El paciente estandarizado puede participar y se va a analizar qué es lo que sucedió durante el desarrollo del escenario. Y principalmente se responden las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo se sintieron todos los participantes? ¿Qué decisiones se tomaron dentro del desarrollo del escenario? ¿Y qué harían diferente en una próxima ocasión? ¿Ya? Esto a modo general. Para hacer el debriefing, nosotros contamos con modelos, ¿ya? Hay variados modelos que se utilizan para hacer debriefing, pero los más utilizados son estos tres que les presento acá, que es el modelo GAS, el modelo Pearls y el modelo Buen Juicio. ¿Qué pasa con el modelo GAS? Es principalmente que considera tres aspectos. Recopilar la información que se hizo, luego se analiza la información y finalmente se hace un resumen, ¿ya? Ese es el modelo GAS. El modelo Pearls es un poquito más extenso porque también busca que todos revisemos el escenario que se desarrolló, cómo se desarrolló, qué sentimientos estuvieron involucrados. En el Pearls es muy importante los sentimientos asociados a la atención que se entregó. Cómo se sintieron las personas que tenían el rol de enfermeras, de médicos, cómo se sintió la persona que recibía los cuidados, el paciente. El paciente estandarizado también da su impresión de cómo fue su sentimiento en el momento que le estaban haciendo algún procedimiento, en el momento que le preguntaron algo. Entonces, este modelo lo que busca principalmente es cómo asociar todo lo que se desarrolló durante el escenario y el sentimiento asociado a ello. Y también está el modelo Buen Juicio, que este modelo principalmente se desarrolla cuando nosotros hacemos errores deliberados dentro del escenario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos errores, ¿cierto?, dentro del desarrollo del escenario. ¿Para qué? Para que las personas que les toque enfrentar este error, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Cómo lo van a enfrentar? Y luego en el debriefing se analiza esto. ¿Qué pasó con ese error? ¿Por qué se presentó? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo buscamos una solución? Entonces, es un poquito más orientado a los errores el modelo de Buen Juicio, ¿ya? Y, bueno, para ir concretando, ¿cierto? Y redondeando esta presentación, recordemos que para la simulación clínica y para que exista mejora en la seguridad del paciente, tenemos desafíos, ¿ya? Tenemos desafíos tanto en América Latina como también en Brasil, ¿ya? Y aquí, para consolidar la simulación clínica, nosotros podemos resumir ciertos aspectos que son importantes de lograr y que muchas veces cuestan. Por ejemplo, la infraestructura. Ya para la simulación clínica necesitamos una infraestructura que sea la adecuada para desarrollar los escenarios. Muchas veces las instituciones, ya sea educativas o instituciones de salud, no cuentan con centros especializados en simulación clínica. Y un centro especializado en simulación clínica, ¿qué es lo que necesita? Principalmente formación de los docentes que están realizando la simulación clínica. Necesitan formación de facilitadores en simulación clínica que estén altamente capacitados para desarrollar los escenarios y, por supuesto, para desarrollar el debriefing de la manera correcta para que genere este aprendizaje que nosotros estamos esperando. Recordar que la formación docente de facilitador en simulación clínica no requiere con que sea una persona altamente capaz en la parte clínica. Necesitamos un profesional que sea un profesional preparado para educación, con simulación clínica, ¿ya? No puede ser un clínico que tenga un desempeño excelente. Sí, nos sirve esa experiencia, pero a la vez debe estar formado para desarrollar estos escenarios, para desarrollar este debriefing de la manera más enriquecedora para los estudiantes. También dentro de las instituciones educativas necesitamos que exista integración curricular de la simulación clínica. No pueden ser eventos aislados,
No puede la simulación clínica desarrollarse de manera aislada. Debe estar integrada y debe tener un proceso asociado. Debe existir evaluación de esta simulación clínica, ¿ya? Medir los resultados de cómo está funcionando o si falta aún todavía que exista más simulación o que se desarrollen otros elementos en la simulación clínica para tener claridad del impacto que está teniendo esta simulación, ya sea en el área educativa como en el área asistencial o instituciones de salud. Y por supuesto que exista acceso a simulación clínica. Para ello, nosotros debemos considerar que a lo mejor no todo se concentra en las grandes ciudades, ¿cierto? O en las instituciones de salud más concurridas o en las instituciones de educación tipo universidades. Las regiones alejadas también tienen la posibilidad de beneficiarse de simulación, ¿ya? Y para esto también existe la simulación virtual, ¿ya? En la época de pandemia, ¿cierto? Todo este tema con el COVID, tuvimos que volver a lo online, ¿cierto? Tuvimos que estar en nuestras casas, ¿cierto? Tuvimos la posibilidad de estar, entre comillas, encerrados sin poder salir, ¿cierto? A juntarnos con otras personas, y en esa instancia la simulación virtual logró un auge tremendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas instancias de simulación, como ven ahí ustedes esas imágenes, corresponden a situaciones, escenarios que se desarrollan de manera virtual. En un computador uno se conecta a estos programas, que este programa, la imagen es de un programa llamado Visim, una marca registrada, y estos programas tenían diversas situaciones. Entonces, ¿qué hacía? El programa podía, el estudiante de manera autónoma, trabajar con él, o en compañía de un docente, de un facilitador en simulación clínica, podía también hacer el desarrollo del escenario de la mejor forma que el estudiante podía creer de acuerdo a su conocimiento que estaba desarrollándolo, y luego con los resultados que entrega el mismo programa se hacía el debriefing en conjunto, aplicando algún modelo, ¿cierto?, de debriefing para saber efectivamente cómo había estado esa intervención, qué se mejoraría y qué a lo mejor cambiaría el estudiante en una próxima ocasión, ¿ya? Entonces, para concluir, ya estamos en el tiempo, me gustaría dejarle estas conclusiones, ya principalmente que la simulación clínica es mucho más que una tecnología educativa. La simulación clínica es una estrategia ética porque nos permite aprender sin generar algún daño. Es una estrategia humana, ¿cierto? Porque protege a los pacientes y también fortalece a los equipos de trabajo. Es una estrategia científica porque mejora las competencias de los profesionales y reduce los riesgos tanto para el paciente como los riesgos que puedan cometer, o sea, los riesgos que puedan producir los profesionales de la salud. Y también es una estrategia política y social, ya que contribuye a sistemas de salud que sean más seguros y también más justos. Entonces, para concluir, si queremos instituciones seguras, debemos formar profesionales seguros. Y si queremos profesionales seguros, debemos ofrecer experiencias educativas que sean deliberadas, que sean reflexivas y por supuesto que sean basadas en evidencia. Ahí están algunas referencias bibliográficas que se utilizaron para esta presentación y agradezco su atención y les dejo acá mi contacto por si alguien necesitara a posterior hacer alguna consulta o tuviese algún comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Es muy interesante la relación de la seguridad del paciente y la simulación clínica. Hoy en nuestro equipo de investigación nosotros trabajamos con la simulación clínica, con la hemoterapia, no sé si conoces, fue muy utilizada en la pandemia, entonces está siendo desarrollado un escenario de simulación sobre eso.
y también trabajamos con simulación virtual. Yo trabajo con simulación virtual sobre el proceso de la administración de medicamentos. Entonces, estamos trabajando con eso hace un tiempo. Y nuestros resultados son muy prometedores sobre los efectos de la herramienta. Entonces, resulta muy interesante escuchar sobre su experiencia en Chile y también compararla con lo que hacemos aquí. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para la profesora? Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el consejo que usted daría para las instituciones que desean empezar o fortalecer el uso de la simulación clínica en la formación de salud? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que podría dar tres como acciones fundamentales para lo que es el desarrollo de la simulación clínica. En primer lugar, por ejemplo, en instancias de salud o en instancias educativas, es muy importante la formación de facilitadores en simulación clínica. Que quienes guíen estas simulaciones estén capacitados. Eso es algo fundamental al momento de poder desarrollar la simulación clínica. Otro aspecto importante sería, sobre todo en instancias educativas, es integrar la simulación clínica como metodología educativa al currículo. ¿Ya? Eso también es relevante para que sea un proceso continuo. Y como tercera instancia, es súper importante evaluar el impacto que tiene la simulación clínica, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito asistencial. ¿Para qué? Para ver si la simulación está siendo efectiva en lo que nosotros queremos lograr o si aún nos faltan aspectos que desarrollar y que podamos ir mejorando en el tiempo. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, profesora, entonces, gracias una vez más. Nosotros estamos muy contentos con su presencia, entonces, si necesitas de algo, estamos aquí. También la invitamos a ir a Brasil para conocer nuestra universidad. Creo que será algo muy bueno. Y también me gustaría dejar el registro. Yo tengo problemas con la R, pero el registro del papel de la profesora Claudia Mosquera en la invitación, porque es alguien a quien me gusta mucho, porque fue mi coordinadora en Chile, entonces me gustaría hablar de eso. Pero tenemos otra pregunta. En la Universidad de Maule, ¿hacen capacitación para profesionales en simulación? No, en la Universidad Católica del Maule aún no tenemos instaurado algún curso o diplomado en simulación. Sí lo hemos estado trabajando, pero estamos todavía en la fase inicial. De todas formas, acá en Chile hay varias instituciones que están bastante inmersas en lo que es la simulación clínica. Tenemos también instancias de hospital simulado, que en nuestra universidad, que es la Universidad Católica del Maule, se está desarrollando esta instancia a largo plazo de poder realizar un hospital simulado para poder trabajar de manera interdisciplinaria con todas las carreras de salud para poder en estas instancias de hospital simulado desarrollar todos estos escenarios que queremos. Pero actualmente en nuestra universidad no tenemos capacitación digamos, como curso o diplomado para poder cursar. Sí, vale. Entonces creo que terminamos las preguntas. Profesora, una vez más, gracias. Y, pessoal, ¿le gustaría hablar algo más, profesora? Sí, me gustaría precisamente agradecerle, Victoria, a usted por su invitación. Un honor para mí participar en esta instancia, muy, muy agradecida. También agradecer a Claudia Mosqueira, como usted bien la conoce, ella hizo el nexo entre nosotras para poder hacer esta presentación, así que también ahí agradecida de ella.
Y les agradezco a todos por su atención y los invito a seguir trabajando en lo que es la seguridad del paciente, porque es algo fundamental para la salud de manera mundial, digamos, no es algo local. Así que muchas gracias y a seguir trabajando en la seguridad de nuestros pacientes. Eu queria aproveitar a oportunidade também, agradecer à professora. Estaremos no Congresso de Simulação aí em novembro, em La Serena. Sí, en La Serena, sí. La Serena, estaremos eu, Juliana. Ojalá nos encontremos. Sim, com certeza. Eu queria agradecer a todos os participantes, agradecer também ao grupo, né, que organizou, né, o nosso grupo de pesquisa, em especial as minhas doutorandas, né, as minhas mestrandas que estiveram à frente dessa organização, e reforçar que o evento tem certificação, que nós temos o prazo aí até 30 dias para emitir esse certificado, e mais uma vez, muito obrigada, professora, pela excelente contribuição para o fortalecimento da segurança do paciente, e em novembro nos vemos no Chile. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos e esperamos vocês nos nossos próximos eventos também.